Olá, é sempre um prazer renovado ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, que você sabe. Nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir. Sorrir de corpo e sorrir de alma. E hoje a nossa produção se puxou. Ela trouxe temas que realmente vão fazer a diferença na nossa vida, a diferença para melhor. Pensa comigo, o que seria da gente se a saúde mental simplesmente deixasse de existir de forma saudável? Mas eu respondo, não existiria nada sem saúde mental. O bicho pega, né? Deus o livre, mas se a gente pede uma mão, a gente tenta usar outra para complementar, para fazer os nossos movimentos. Pede um pé, o outro fica sobrecarregado, mas agora, sem saúde mental, meu amigo, não existe nada. É um breu completo. E também nós vamos bater na questão, imagine mulher sabotando mulher e projetos nefastos tramitando que prejudiquem a nossa vida. E aqui no De Bem com a Vida, nós não vamos calar. Outro recado para quem concorre nas eleições agora. Saiba e guarde bem que aqui no Rio Grande do Sul, os eleitores a partir dos 50 anos, ou seja, os 50 a mais, somam mais de 2.400.000 eleitores. Portanto, se o seu programa, se a sua contribuição parlamentar não estiver focado neste público, não conte com os nossos votos. Simples assim. Quem está na nossa sala de visitas no primeiro bloco? Vamos na nossa sala de visitas perfumada. Eu queria que você passasse aqui no Shopping Total, no Post MTV, no nosso aquário, as pessoas passam e veja assim o colorido, a frequência, o aroma, é tudo de bom, é tudo de bem com a vida. Com muito prazer, eu recebo o nosso vilão preferido. Não é o vilão preferido, eu não sou eu, são as pessoas que chamam, mas é o analista Afonso Skosteg, presidente da Sociedade Sem Pesadismo. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para falar de alguns assuntos que são polêmicos, digamos. Na verdade, a gente está lutando por você, por nós, por todas as pessoas da geração 50 mais e também pela economia prateada, que é a economia que mais cresce no Brasil e provavelmente no mundo. Conosco também, complementando o nosso cast de entrevistados, a neuropsicopedagoga Neuci Teixeira, especialista em gerontologia. De bem com a vida, Neuci? Sempre, né? De bem com a vida, saúde mental é tudo, né? Como tu colocaste. Vamos lá com algumas práticas. Hoje a Neuci traz práticas, ou seja, assim, informações que você pega, aprende, põe em ação no dia a dia e a sua saúde mental agradece. Mas o que não agradece é quando mulher resolve sabotar a mulher. Com isso, né, Afonso? Na verdade, assim, nós temos falar bem rapidamente, mas nós temos uma trilha acontecendo de uns tempos para cá que busca atingir principalmente o direito das mulheres. Aquilo tudo que foi historicamente construído pelas mulheres e que hoje nós estamos vendo um ataque insidioso. Eu vou começar por uma situação que muito pouca gente tem conversado e falado, e não sei se vocês sabem, mas existe no Congresso Nacional, no Senado Federal, uma proposta de alteração do nosso Código Civil que retira entre tantos, é enorme a alteração que eles fazem, é um projeto de lei 4/2025, se alguém quiser pesquisar, mas ele retira uma mudança que foi feita no Código de 2002 que introduzia a herança para o cônjuge. Antes, só os filhos ascendentes e, por fim, então, o cônjuge receberia a herança. Nós tínhamos a meação e agora nós temos a herança para o cônjuge. Então, algumas pessoas até falam, quando a gente diz que isso prejudica mais as mulheres, as pessoas falam que não, mas é o cônjuge, prejudicaria também o homem. Só que aí nós temos que entrar na nossa trilha a análise social desse problema. É que as mulheres, elas são a parte mais frágil das relações. Nós vivemos numa sociedade em que 80% das pessoas, principalmente as mulheres, são de baixa renda, baixa escolaridade, são pobres. 80% das pessoas no Brasil vivem com menos de 2.500, 600 salários, de salário. Quanto de salário?
em torno de 2.600, 2.700 é a média salarial brasileira. Ou seja, nós temos uma situação social em que as pessoas já são naturalmente fragilizadas, e principalmente as mulheres. Porque nós vemos nas relações de casamento, por exemplo, veja um caso da Lei Maria da Penha. Nós sabemos que há uma subnotificação muito grande dos casos, por quê? Não é porque a mulher tenha medo de apanhar de novo, é porque a maioria dos casos, as mulheres são dependentes financeiramente dos homens. Nós tivemos um caso, rapidamente agora, semana passada, se não me falha a memória, e isso não atinge só quem é mais de baixa renda, atinge de gente Todas classe as média e camadas alta. sociais. Nós tivemos um empresário em São Paulo que espancou a mulher, inclusive utilizando um bastão de beisebol, né? E ele já tinha, no ano passado, feito a agressão, ela entrou em juízo, pediu afastamento, alegando que ele, inclusive, berrava contra ela, dizendo, sou eu quem sustento essa casa, tu depende de mim financeiramente. E aí acabaram voltando e agora se repetiu, o cidadão até está preso. Mas o que acontece? Ficou claro nessa relação de que talvez, além da questão psicológica, ela tenha voltado por uma dependência financeira. Claro. Então, aquele princípio lá de 2002, que era o de dar uma maior proteção para o cônjuge, que na verdade era, historicamente, a mulher é o lado frágil da sociedade e das relações, agora querem retirar isso. Então, nós vamos somando. Acontece outra, só para concluir, acontece outra situação que nós temos visto muito hoje em dia, e aí a questão das mulheres nós temos uma série de, vamos chamar de influenciadoras mulheres que estão vindo a público pregar de que as mulheres têm que se submeter aos maridos, têm que ficar em casa, têm que cuidar dos filhos, cuidar do lar. Ou seja, nós estamos numa campanha de retrocesso a uma coisa que era lá no meio do século passado, antes da década de 60, feito por mulheres. Nós tivemos um caso recente agora de uma aí que foi até cancelada porque falou mal de um grupo coreano que se apresentou e ela vem publicamente defender essa situação. Então, as próprias mulheres estão com isso. E nós temos um outro fenômeno também que começa a fechar a trilha, que é nas próprias igrejas, principalmente essas igrejas evangélicas, eles têm essa pregação de que a mulher deve ficar em casa cuidando dos filhos, submissa, não precisam estudar. Para que vão estudar se não vão trabalhar? Então fiquem em casa. Percebam que há um ciclo que desmonta a conquista das mulheres e que acaba voltando para uma lei que tira uma pequena proteção que as mulheres tinham conseguido no novo Código Civil de 2022. Então, assim, só agora concluindo, depois a gente fala mais, mas existe todo um movimento que está tentando desconstruir a conquista das mulheres até agora. E isso não está, talvez, sendo levado muito a sério. Essa é a situação que a gente está vendo e que a gente precisa colocar na pauta da discussão, que isso aí é um atraso em toda a conquista que foi feita e não se fala muito sobre isso aí. Não, mas aqui a gente fala. O De Bem com a Vida é um programa alinhado a uma frequência de saúde e de bem-estar, mas quando o assunto é sério, a brincadeira não entra. Esta pauta que o Afonso Skosteg trouxe é de uma seriedade e de um perigo para nós, mulheres, e também para os homens e para as futuras gerações. Quer dizer, está se criando um arcabouço de tirar o protagonismo feminino, né, Neuci? Que vem sendo construído há muito tempo e a duras penas. O que a sociedade sem idadismo pensa em fazer, Afonso, como contribuição a este absurdo que vem sendo construído? Pois é, eu até só para complementar, eu não citei, por exemplo, nós temos os Red Pills, nós temos os Incels, que também estão fazendo campanha, e se divulga muito, principalmente entre a juventude. Nós temos pessoas relativamente famosas fora do país que dizem que mulher não sabe votar, que quem tem que votar para escolher por elas é o marido. Não vamos citar nomes aqui que todo mundo conhece. Então isso é um absurdo. Agora imagine quando nós chegamos numa população 60 a mais, inclusive está sendo flexibilizado o regime de comunhão de bens para pessoas 70 a mais, nesse próprio projeto, ou seja, aquelas pessoas que mais precisavam de proteção, que são 70 a mais, que tem um regime rigoroso na hora do casamento,
está sendo flexibilizado. Então, o que a gente começa a fazer? Isso que eu estou fazendo aqui hoje, por exemplo, começar a denunciar essas situações, começar a escrever sobre isso, começar a mostrar que se hoje nós pegamos pessoas de 30, 40 anos que estão sendo fragilizadas, imagina quando elas chegarem nos 60, 70, completamente desamparadas e sem poder, sem voz. Não, mas a gente vai trabalhar para que as pessoas ganhem voz. As mulheres e aos homens. Eu vou aproveitar e trazer, eu tenho trazido todos os programas, a questão assim, desses golpes amorosos, Neuci e Afonso, que que homens cafajestes se aproximam de mulheres vulneráveis depois de ter estudado o seu perfil. Então, eles estudam toda a psique, toda a forma, todo o biotipo, todas as condições, e depois eles focam numa determinada mulher mais madura, né? Traçam um plano sentimental, um romance e acabam roubando os seus bens e mergulhando essa mulher num mar de baixa autoestima. O que outras mulheres fazem condenando? Ai, como é que tu caiu nessa? Ai, como é que tu não sei o quê? Minha amiga, não queira passar por isso. Então, nós temos que ser solidárias. Para de criticar, tá bom? O meu amigo Mão de Tesoura já sinaliza que nós precisamos chamar os comerciais e nós voltamos em seguidinha com mais de Bem com a Vida. Voltamos com o De Bem com a Vida e se mantém conosco Neuci Teixeira, a neuropsicopedagoga, e recebemos agora, também com muito prazer, o doutor Antônio de Bortoli. Muito boa noite. O senhor está de bem com a vida? Tudo, sempre, né? Sempre de bem com a vida. O doutor Antônio é biomédico integrativo, mestre em medicina chinesa clássica e vai nos trazer um tema que 10 entre 10 mulheres têm total interesse: a recuperação do colágeno natural. A Neuci chegou a se mexer aqui na cadeira, porque esse assunto toca todo mundo. Não vou perder. Não vai perder. Mas antes de passar para a questão da recuperação do colágeno, Neuci, eu sempre digo que quando a saúde mental falha, é um breu completo. Como nós podemos cuidar de forma prática da nossa saúde mental? Boa noite a todos, né? E essa é a pergunta que não quer calar. Todo mundo, o que a gente quer, né? A gente tem uma vida em busca de autonomia, em busca da qualidade de vida, né? Então que a gente, hoje, né, a maioria, né, está chegando, né, à idade dos 60, ultrapassando. Graças a Deus. Somos uma sociedade que temos mais avós do que netos agora. Mas como é que eu quero chegar lá? Né? Então eu quero chegar ativo e autônomo, independente. Mas para isso eu preciso não só ter alimentação saudável, que todos nós já sabemos, não só a prática de atividades físicas, que nós já sabemos, nós temos que cuidar da nossa mente. Como tu disseste, sem ela nós não somos ninguém. Eu deixo de ser eu, porque realmente as doenças neurodegenerativas, elas fazem com que eu não saiba nem quem eu sou. Mas existe, né? A gente pode sim prevenir ou retardar o avanço de quem já tem alguma doença neurodegenerativa. E nós temos assim, um ideal que seria se todo mundo pudesse estar com um programa de estimulação cognitiva, como nós temos no Memória Sim. Mas isso é o ideal, mas nós temos uma vida real de pessoas, né, que não conseguem chegar até nós. Mas, Neuci, cada vez mais as pessoas estão se dando conta e buscando, né, essa ginástica. Assim como a gente faz ginástica para ter um físico saudável e belo, a gente precisa fazer a ginástica para ter uma mente saudável e bela, entre aspas. Mas eu sei que tu nos trouxe um presente hoje. Justamente isso. Então, assim, eu posso fazer isso no meu dia a dia, né? Então, eu posso já começar, já
buscando, e tu vai ver o resultado, isso que é importante, né, de manter o teu cérebro ativo. Mas são atividades que te tirem da zona de conforto. O que eu faço sempre, eu sempre faço palavras cruzadas. Não adianta tu ficar fazendo sempre palavras cruzadas. Por quê? Porque o teu cérebro ele entra na zona de conforto. Na zona de conforto não tem a neuroplasticidade, ele não se desenvolve, ele fica ali. Então, a primeira atividade simples, que eu digo que é no teu dia a dia, no teu bom dia, escolhe um horário. Vai lá e anota no teu calendário que dia é hoje. Marca. Hoje, né, é dia tal, eu vou lá, marco no meu calendário. Mas, gente, não é o calendário do celular, é um calendário onde tu vai lá, faz o risquinho. Nas nossas oficinas eles recebem um calendário onde eles lá colocam um número. Olham, é o mês de agosto, como está o dia? Está chovendo, está nublado, está ensolarado. Então, é uma prática da orientação temporal. Calendário, gente. Todos os dias, orientação temporal. Ontem, hoje, amanhã. Depois, outra sugestão de atividade simples é o diário. Gente, não é só aquela agenda onde tu vai anotar teus compromissos. O diário é aquele antigo O caderno diário. que a gente tinha, que a gente tinha até uma contava, chave. que a gente contava, sim, já tinha que chorar. Tinha uma chave. Para não ter um olhar indiscreto ali. É esse? Então, assim, para não ter mais interpretações, né? Não tem nada que está bisbilhotando a vida alheia. Calendário, esse diário, não calendário. Calendário a gente marca o dia. No diário, eu vou anotar, antes de dormir, em vez de pegar o celular, que vai te deixar mais ativo, anota o que aconteceu de importante naquele dia. O que para mim foi importante? Não o que foi importante para os outros. O que foi importante para mim? E isso com uma pessoa que ainda, né, está saudável, que não tem nenhum prejuízo cognitivo. Para quem já tem um comprometimento cognitivo leve, moderado, né, que já está sentindo algum problema de memória, pega e anota o que tu tomou no café, o que tu almoçou, quais foram as tuas primeiras, né, quais foram as tuas principais atividades. Então, isso, né, é muito importante para a tua linha do tempo. Depois tu vai lá, olha, tu vai relembrar, até mesmo quando pergunto, né, para as minhas alunas do teleatendimento, como foi o teu domingo? Muitas olham no diário. É muito bom. Outra atividade, Cris, que eu sempre apresento e indico para as pessoas é usar esse material aqui, ó. Mas isso não é um elásticozinho? Isso, o famoso atilho. Atilho, não me vinha a palavra. O famoso atilho. Então, o que eu vou fazer com ele? Em primeiro lugar, com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa motricidade aqui, ó, a motricidade fina, esse movimento. Até outro dia, uma das nossas alunas oficinas, a dificuldade de colocar o brinco. Mas, olha só. Porque além de tu não tá vendo, mas a sensibilidade, fechar um botão, um zíper. Então, até mesmo escrever, que a nossa letra vai modificando. Então, com o atilho, ó, isso aqui tu faz em casa. Conta até 10, né, com a mão não dominante, depois 10 até Abre com a e mão. fecha, estica e retrai. Com a não dominante, com a dominante. Primeiro até 10, depois tu faz o quê? Na ordem inversa. De 10 na decrescente. Tá trabalhando a memória operacional, porque tu tá pensando no que tu tá falando, né? Tá manipulando a informação e fazendo essa atividade aqui, ó, que vai ajudar a ter esse movimento de pinça. Outra atividade bem simples, que eu sempre digo, muito prática. é a lista do supermercado. Então, tu vê primeiro o que tu tem que comprar, faz a tua lista pensando corredor por corredor. O que tu tem que comprar. Já está trabalhando orientação espacial também. Mas chega no super, tu põe dentro do bolso a lista. E vai visualizando, olha só, também memória visual, né? Visopercepção, vai visualizando por onde tu tem que passar, põe as tuas compras ali e antes de chegar no caixa, é claro, tu revisa para ver se tudo que tu queria está ali. Sabe que eu nunca pensei nisso? E também vai estar trabalhando categorização, porque tu vai colocar higiene, tu vai colocar limpeza, tu vai colocar hortifruti granjeiro e assim vai, né? Tu vai dividindo, separando, né, por categoria. E esse seu grampinho ali? O meu grampinho não é só para o cabelo, tá? Esse grampinho aqui também é para o movimento de pinça. Então eu sempre digo, pega um potinho e coloca vários elementos ali. O que tu não ia mais usar. Tu pode colocar um botão, tu pode colocar um clips, até mesmo o próprio atilho, colocar várias coisas. E depois com esse grampinho, tu vai lá, ó, e cata tudinho. E tu pode o quê? Tá trabalhando a visopercepção, que é aquela assim, ó, coloquei a chave na mesa e onde é que tá a chave? Eu não enxergo. E daí tu diz, se fosse uma cobra, teria me picado? Sim. Pois é, isso é visopercepção. Então o que tu faz? Tu pega com esse grampinho, tu vai lá no teu potinho, separa tudo.
já coloca o seguinte, vai separando por categorias também. Está Tudo vai trabalhando a trabalhando. linguagem, memória, né? Está trabalhando o nome dos objetos. Perfeito. Exercícios simples que em casa tu pode fazer. E cada dia tu faz um. Agora, o calendário e a agenda, essa tem que ser diária. Entendeu? Se não entendeu, liga para a produção que a gente Uhum. responde. Obrigado. Essas suas orientações, olha, eu tenho certeza que a minha amiga e o meu amigo vão colocar em prática. Agora, o que você pode colocar em prática é o entendimento que o seu corpo, a sua pele pode ir buscar a regeneração, a recuperação, acredite do quê? Ai, é um sonho de consumo, né, Neuci? Mãe, como? Do colágeno natural. Isso é verdade? Isso é fake? Ou é verdade? É verdade. Como é que a gente consegue isso, doutor Antônio de Bortoli? Bom, basicamente depende da dieta. Todos os caminhos levam a que a gente precisa comer bem. Mas tá bem, então não deve. Eu já sei. Sabe por que eu sei? Porque eu comecei a fazer o tratamento na clínica do Dr. Antônio de Bortoli e eu posso dar um depoimento vivo. Faz a diferença. Basta olhar, que assim a gente começa a ter uma pele mais jovial. Tá bem, eu sei que o senhor recomenda ou não usa, não ingesta de açúcar, dos glútens, mas como é que é esse processo de recuperar uma coisa que é um tesouro para todos, especialmente para as mulheres? Bom, basicamente, o colágeno, nós vamos, com o passar dos anos, nós vamos perdendo a capacidade De produção. de produção, né? Natural, o corpo vai envelhecendo. Né? E nós estamos falando aqui, a questão do exercício é importante, né? A dieta é importante. Hoje o pessoal, é muito moda, não come carne, por diversas razões, seja higiênicas ou moral, não importa. Mas, primeiro, não existe uma proteína colágeno vegetal. Tem que comer carne. Não tem que comer carne. Quem não come tem que suplementar. Ah, sim, mas daí... Aí Não, mas é a solução. Tem gente que não come, tudo bem, é uma opção. Só que não cai na ilusão de que vai, pois, não vai ter colágeno, minha amiga. né? Tá? Mas e aí, quem come carne? Quem está com desejo de recuperar a jovialidade da pele? Vai na clínica, tá? Mas o que você vai fazer? Conta para ela. Não, tem que estimular a produção, etc. Mas a suplementação é importante. Tá bem. Com o passar dos anos é importante. Então, não vai magicamente aparecer colágeno, nada. Não cai do céu. Não, tem que estimular. Existe hoje no mercado muitos produtos que ajudam no estímulo, na produção. Não cai na ilusão de que tu vai tomar colágeno em cápsula. Tá, mas qual é o produto que tem no mercado? Não, tem muitos aí que é colágeno, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Alguns estimulam a produção endógena, natural, e outros vêm na forma de peptídeos. Ele não vem ao colágeno, a proteína. O nosso corpo ele não tem capacidade de absorver a proteína inteira, né? Então é quebrado em aminoácidos ou peptídeos e o nosso corpo consegue absorver os peptídeos de colágeno. Já vem preparado vamos dizer assim, a grosso modo, ele já vem pré-digerido pela indústria. É só tomar que o corpo... É tomar e tal, mas não é tomar uma capsulinha de manhã e pronto, está resolvido. É um processo, Outra coisa, mesmo é o caso que eu vejo do cálcio, né? Tem que tomar cálcio por causa dos ossos, Toma cálcio, não faz exercício. Tá, mas eu quero voltar... O nosso corpo, aliás, tudo na natureza prima pela economia de energia. Por que nós vamos absorver seja colágeno, seja cálcio, seja qualquer, se nós não usamos? O corpo não vai fazer isso. Então, tem que exercitar o corpo. Movimento. A caminhada ou academia. Principalmente, agora, você está vendo aqui a notícia que estava falando, Porto Alegre é a capital da longevidade hoje no Brasil. Né? A gente está buscando esse título, né? Não, mas tem a cidade que mais tem a cidade hoje amiga. No Brasil é Porto Alegre. Mas a gente quer buscar o título oficial. Está vendo que atinge 20% da população. É muita gente. Acima de 60.
Mas não adianta ficar acima de 60, ficar em casa, sentado em frente da televisão, olhando televisão e achando que vai... Não, não vai, não. Não dá para confiar no medicamento, na farmácia, que eu vou ter saúde. Básico para quem é acima de 60, exercício, Movimento. Para musculação. tudo, né, doutor? Para tudo, né? Mas musculação. Musculação. Criar músculo. Inclusive, só para ilustrar, tu sabe que se tu for parar numa UTI e não tiver músculo, dificilmente tu sai. É. O corpo vai se abastecer na hora da necessidade no músculo. Então tem que criar músculo. Eu estava falando carne, por exemplo, o pessoal fala carne de primeira. Sabia que a carne de segunda e terceira é mais rica em nutrientes que a de primeira? Eu sabia. Eu Tá? fiquei sabendo disso através de uma entrevista com um Então. nutricionista. Mas eu tenho um minuto, doutor Antônio. Na sua clínica, a minha amiga quer fazer a recuperação do colágeno. O senhor tem esse procedimento? Sim. Que eu uso. Sim, é o que a gente faz, suplementação e estimular a produção endógena, né? Tá vendo? Então, se você quer entrar 2027 com uma pele mais jovial, agora tem possibilidade. A Neuci, eu sei que vai buscar, eu já estou buscando e eu digo que eu estou extremamente satisfeita. Toda quinta-feira eu abri um horário da minha agenda, vou lá e faço o procedimento e saio de bem com a vida. O Eduardo, eu já vi o sinal, estou encerrando de bem com a vida, agradecendo ao analista Afonso Skosteg, que esteve conosco com uma pauta muito séria. Neuci, sempre bom ter você aqui, porque sem saúde mental, minha amiga, é brejo total. E o doutor Antônio de Bortoli, muito obrigado pela presença, nos traz esta notícia, que é uma notícia dos anjos, que a gente pode recuperar o nosso colágeno sem uma química negativa, sem um procedimento mais invasivo. E você tem a certeza absoluta que viver bem, de bem com a vida, não é acaso, não é obra da sorte, é decisão, é atitude. Tenha uma semana maravilhosa e cada vez mais de bem, colega.